Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso 18º Happy Hour, segunda edição do nosso podcast com Happy Hour, ou Happy Hour com podcast. Estou tendo a honra de receber aqui, para essa conversa, Daniel Gomes, CEO da Atlantic Data Centers. Daniel, além de ser o CEO da Atlantic Data Centers, também é membro do Conselho Administrativo da ABDC e tem sido um grande reforço para o nosso Conselho Administrativo, super participante. Daniel, seja bem-vindo. Conte um pouquinho de você, da sua história e da Atlantic também. Muito bom, Tosso. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui. Eu sempre tive vontade de participar do Happy Hour da ABDC. E aí eu juntei uma viagem pessoal minha que eu tinha para casar. Nunca casava as viagens profissionais. Então eu vou casar uma viagem pessoal e vim para cá. E como eu falei, estou aqui, só vou embora amanhã, então vou aproveitar para participar do Happy Hour, e para mim é um prazer muito grande, é um privilégio poder fazer parte desse conselho da ABDC. Eu acredito muito na questão do coletivo, do associativismo, enfim, da gente trabalhar junto em prol do setor. Sim. Como você falou, sou CEO da Atlantic Data Centers. A Atlantic é uma empresa que a gente criou no Nordeste. A gente nasceu em Recife a partir de uma outra operação que a gente já tem, que é a Telecom, que é um operador regional de fibra ótica e serviços de TI. E a gente criou a Atlantic para entrar no mercado de data centers. Então, o Nordeste hoje tem 3% dos data centers do Brasil. 85% estão aqui em São Paulo, 10% no Rio. E os 3% que estão no Nordeste, basicamente todos eles são em Fortaleza. Então a gente acredita, não só acreditamos, como também defendemos a descentralização das infraestruturas críticas aqui no Brasil, né? Não só de data centers, como também de cabos submarinos, assim como tem outros setores também. E a gente defende que Recife ele pode ser um polo importante, um segundo polo no Nordeste, ao lado de Fortaleza, assim como tem em outros locais. Por exemplo, nos Estados Unidos tem Virgínia e Myrtle Beach. Aqui no Brasil tem São Paulo e Rio. Então a gente acredita que Recife pode inicialmente ser um bom load balance, um bom backup. E é por isso que a gente está construindo o nosso primeiro data center, que é o Recife 1, em Recife. Recife está localizado geograficamente no centro do Nordeste, está equidistante ali de Fortaleza e de Salvador, em torno de 650 quilômetros de cada um, e em um raio de 800 quilômetros a partir de Recife, você tem acesso a 90% da população e do PIB da região. São 50 milhões de pessoas nesse raio. Então, nesse raio, a gente consegue acessar aí com a latência no máximo de 10 a 12 milissegundos. A gente acredita que esse data center ele é estrategicamente localizado para atingir essa população e depois ir evoluindo e crescendo em outras fases para atingir outros públicos em outras regiões também. Entendi. Então, a estratégia principal da Atlantic é ser um provedor de cloud, ou atrair os provedores de cloud. Atração de provedores de cloud, sejam eles grandes empresas, big tech, sejam eles empresas nacionais ou regionais. Além disso, também oferecer serviços para o B2B, né, seja privado, seja público. E um mercado que a gente está muito integrado, até por causa da nossa origem, que é o mercado de provedores e de telco. Esse mercado também é um foco nosso. Então, são esses 5 segmentos que é o foco da Atlantic. Fornecendo serviços de colocation, né, seja através de racks ou através de cage, e conectividade dentro do data center. Entendi. A gente não quer fornecer serviços de TI pela Atlantic, porque esse é o serviço que a gente entende que quem vai fornecer é o nosso cliente. Entendi. Então, na verdade, o que a gente está criando ali é um ecossistema de clientes que são prestadores de serviço, ou são clientes, grandes empresas ou empresas de telecom, e fomentar os negócios entre eles. Então, a Atlantic ela vai estar fornecendo infraestrutura e os clientes ali consumindo ou ofertando serviços. Entendi. E como você falou, esse é o módulo 1, Recife 1. Vocês estão começando com qual porte? Que tamanho? Perfeito, ótima pergunta. Esse projeto, Tossi, dando um passo para trás, e acho que isso é um papel muito importante que a gente viu aqui na ABDC. A gente passou muitos anos pesquisando como a gente entraria no mercado de data centers. Fizemos várias visitas
empresas, operadores de data centers, alguns nacionais, outros que estão no Brasil, mas têm a sede fora, entendendo como seria o melhor projeto para a gente fazer e construir o Recife 1. Então, o nosso projeto ele foi concebido de forma escalável e modular. Como a gente está construindo um novo polo, que é Recife, ainda não tem uma demanda muito grande. Sim, claro. Pois é, esse projeto da gente ele é um projeto que, da forma como foi projetado, ele é um data center de 6 mega. 6 mega de potência mega final. De potência final, onde a primeira fase, que fica pronta agora em março de 2026, é 1 mega de TI. É bastante. E a segunda fase mais 2.5, a terceira fase mais 2.5. É claro que quando a gente faz um projeto desse, a gente não sabe tudo o que vai acontecer no futuro, e o projeto, a gente quer que uma facility dessa dure aí 20, 25, 30 anos. Então, eventualmente, com as mudanças de tecnologia que vão acontecer, as mudanças de densidade, de demanda por potência, a segunda e a terceira fase a gente pode aumentar. Não só potência, como também área. Sim. Crescer em área e crescer também em potência. Então, esses 6 megas, nesse terreno que a gente tem hoje, que é super escalável, flexível, pode crescer também. E como que vocês estão vendo? Porque você está numa fase já de construção, certo? Sim. Nos últimos, vamos dizer, no último um ano e meio, teve uma mudança gigantesca quando a gente fala em termos de densidade. Mesmo para as aplicações de cloud, eu normalmente estava acostumado a fazer projetos de cloud, trabalhar com cloud, trabalhando ali numa faixa de 6 a 10 kW, no máximo 10 a 14. Hoje a gente já está falando 30 kW por rack para aplicação de nuvem. Como que vocês foram se adaptando com essa transição? Ou não, né? Porque é difícil, né? Como você falou, a tecnologia vai mudando muito. Então, assim, eu entendo que a função da modularidade, isso é justamente para se adaptar à demanda e à mudança tecnológica. Então, eu estou indo aqui porque, enquanto você estava fazendo essa pergunta, foi passando um filme na minha cabeça. E, assim, esse projeto que a gente fez, como eu falei, né, a gente passou muitos anos pensando e formatando até que a gente contratou uma empresa que, inclusive, faz parte da ABDC para fazer um projeto técnico e depois uma outra que também faz parte da ABDC para construir. Mas, no começo, se falava em 4 a 5 quilowatts. Porra. E aí algumas pessoas falavam em 8, quem falava em 10 já parecia ser uma coisa assim totalmente visionária. E aí teve um momento que falaram em 20. Pô, isso é um absurdo, nunca vai chegar em 20. Eu estive no DCD agora há poucas semanas atrás, no México, e começaram a falar em racks de 1 mega a 1.5 mega, um rack de IA. Então, assim, realmente é uma capacidade, uma potência, uma demanda por energia gigante. Mas voltando à nossa fase de concepção de projeto, teve uma hora que a gente disse, a partir do momento aqui a gente tem que parar, escolher e seguir em frente. E o que for tendo de demanda futura, a gente vai ajustando na medida que o tempo passa. Então, acho que aí é que está a importância de você ter um projeto flexível e faseado, entendeu? A gente tem, como eu falei, né, aproximadamente 1 mega nesse primeiro projeto que a gente está construindo, que já fica pronto agora em menos de 6 meses. E quando encher ali a energia, que provavelmente, quando lotar a capacidade energética, que provavelmente vai ser antes do espaço, a gente vai partir para a segunda fase. Então, eu acho que essa questão, você sempre tem que dar o pontapé inicial, escolher ali o parâmetro que você vai seguir e seguir em frente. E acreditar que as coisas vão dar certo. Né? O que eu sempre pensei é isso, é que assim, você tem que tirar o projeto do chão. Então você tem que, assim, escolhe, monta uma estratégia, monta uma tese, define uma densidade, faz o projeto e deixa a modularidade para escalar de acordo com a mudança tecnológica. É engraçado, né, a gente falar em 1.2 mega no rack hoje. Eu tenho visto muita solução, principalmente de uso de GPU, que está chegando, já é real, né, de 140, 160 kW no rack. Já estão falando que a próxima geração já vai passar quase para 300 kW no rack. Quando a gente fala de aplicações mais pés no chão, né?
Só que o que eu tenho visto também é que um rack de 140 kW com GPU é muita densidade de GPU, são para aplicações muito especiais. São para grandes operações de treinamento, porque é muita capacidade computacional. Então, quando a gente fala em 1 mega por rack, eu sempre penso assim, o que nós fizemos, por exemplo, no teu caso, né? Fazendo uma aproximação, você está fazendo um data center de 1 mega, são 100 racks de 10 kVA. Hoje você vai ter o seu 1 mega com um rack. Pois é. A área do data hall fica minúscula, Imagina. mas as utilidades continuam do mesmo tamanho, né? Você pode usar Potência é aquela área potência, também né? para outras coisas. Exatamente. Tem outras tecnologias também, a questão da flexibilidade, né? Quando vier liquid cooling, por exemplo, ele vai ter, quando vier não, né? Na verdade, quando vier do nosso data center, né? Que ele já veio, ele se apresenta para a questão da refrigeração de uma forma diferente. Sim, sim. Então são coisas que você vai adaptando ao Você longo vai do adaptando, tempo também. Né? Exato. Acho que o importante é você ter um projeto que ele seja bastante flexível para que você possa ir se ajustando. É muito difícil você fazer um projeto que ele vai ser a prova de futuro. Não vai. Talvez se você for fazer um projeto pensando em todas as possibilidades que podem acontecer, primeiro que você vai errar e segundo que ele vai ficar muito caro. E terceiro que você não vai conseguir tirar ele do chão. Pois a gente estava falando lá fora, né? Fica que nem a Sagrada Família, uma obra que nunca acaba, né? Exato. Então, assim, você fica sempre pensando e não consegue tirar do chão. Pois é. Que legal. E como que vocês estão vendo a parte de conectividade? Eu tive num evento, nós também estávamos conversando no Ministério das Comunicações, justamente um dos temas era como aumentar a resiliência da conectividade do Brasil. E foi unânime a opinião, né, de todos os fóruns de discussão que eu participei, que passa pela descentralização dos cabos. Perfeito. De levar cabos além dos 2 polos, que é praticamente Fortaleza e Santos, mas fazer uma pulverização. Como que vocês estão trabalhando isso para conseguir trazer uma fibra para Recife? Muito bom, Tossi. Eu diria que o problema de cabos com relação à centralização, ele é muito maior do que o de data centers, porque data center está centralizado em cidades, embora eles estejam afastados entre eles, né? Embora 85% dos data centers estejam aqui em São Paulo, mas são várias cidades. São bem pulverizados. Bem pulverizado. No caso de cabos submarinos, não. O Brasil tem 16 cabos submarinos que chegam, cabos submarinos internacionais que chegam ao Brasil. Hoje, 11 desses cabos passam em Fortaleza, ou chegam ou passam por Fortaleza. E 8 deles chegam em São Paulo e também no Rio. Praticamente são essas 3 cidades. Tem mais uma cidade que é Salvador, que chegam 2 cabos, mas que eles têm uma relevância menor no contexto de conectividade do Brasil. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos são 107 cabos que chegam em 52 cidades. Então, assim, é uma pulverização muito maior, é uma concentração muito menor, em média 2 a 3 cabos por cidade. Então, de fato, hoje, eu considero que o Brasil, de fato, tem um problema do ponto de vista de concentração da conectividade, principalmente a conectividade que liga o Brasil com outros países, né? Com outros continentes. Então, hoje o que a gente tem feito é sensibilizado muito o poder público, que eu acho que está num momento, como você falou, né? Teve esse workshop em Brasília recentemente, acho que era uma coisa que não se discutia há alguns anos, e o poder público tem se sensibilizado, porque de fato não é uma coisa boa para ninguém, não é bom nem mesmo para quem tem essa concentração como Fortaleza e São Paulo. Então hoje a gente tem discutido com alguns operadores de cabos e também temos alguns projetos de cabos que ou a gente está participando ou a gente está tentando conduzir. E a boa notícia é que tem várias entidades, sejam clientes, seja Big Tech, seja operadores, ou seja até mesmo investidores e governos, estaduais, municipais e o federal, que está interessado em ajudar nisso. Então, acho que está no momento de curva aí para a gente entrar numa reta e alguém vir amarrar todas essas pontas e fazer um projeto. Então, evidentemente que no nosso caso, levar um cabo para Recife é ótimo e a gente tem trabalhado para isso, mas independente de levar para Recife, que eu sei que vai, é só uma questão de tempo, de ser menos ou mais tempo, eu entendo que tem várias oportunidades e necessidades também de levar para outras cidades. Várias outras cidades têm essa necessidade também. E já tem algumas até que foram anunciadas, né? Então eu acho que isso vai
quando junta toda a nossa questão de potencial energético com o tamanho do Brasil e todas as características positivas que a gente tem aqui, principalmente no nosso setor aqui de data centers, ter mais conectividade submarina é fantástico para o país. Eu também acredito, ele é um movimento necessário e eu vi que o poder público tá vendo isso com seriedade e buscando fazer esse movimento. Isso é muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tem sido a sua vivência na ABDC, como membro do nosso conselho? Como que você vê o momento que o mercado está e o nosso papel? Veja, começando pelo fim, né? Eu acho que do mercado a gente está num momento fantástico, Tossi, principalmente agora, né? De um mês para cá, com a realidade do Redata, uma pauta muito antiga do setor. Então eu acho que isso vai trazer muitos investimentos, que a gente tem a faca e o queijo na mão, que o Brasil tem potenciais como a nossa matriz elétrica, que é uma das mais limpas do mundo, e a nossa energia, que é uma das mais baratas do mundo também, além de toda a terra que a gente tem, o potencial, o sol, o vento, ou seja, nossa água, né? Nossa capacidade de gerar energia renovável. Acho que a gente está num momento aí de crescimento, de potencial de crescimento. Alguns falam em 4 vezes, em 5 vezes, em 10 vezes, mas ninguém fala no crescimento pequeno para isso. Então, ainda que sejam as 4 vezes... Que seja as 4 vezes é muita coisa. Mesmo assim, é muita coisa. Então, eu acho que o que a gente vai presenciar nos próximos anos é um crescimento do setor de data centers no Brasil, que talvez a gente, na nossa geração, nunca tenha visto em nenhum outro segmento da economia. Então, eu estou super entusiasmado com o segmento de infraestrutura digital como um todo. Acho que tem muitas oportunidades. A gente, como eu falei no início, a gente veio do mundo de fibra ótica, estamos no mundo de data centers agora, mas eu vejo muitas oportunidades nesses dois mundos. Sim, claro, porque eles são complementares, né? São completamente complementares. E agora, acho que fecha a tríade aí o mundo da energia, né, que é muito importante também. E a ABDC, eu acho que é um ambiente que aglutina. Eu digo sempre, data center, ele, da forma como a gente enxerga ele hoje, é um cenário, é um mercado diferente, né? O data center em si não é uma novidade, é uma coisa antiga, mas esse modelo de negócio de data center agora, de hyperscale, de colocation, enfim, de big tech, de operadores de data center, não existia há algumas décadas atrás. O mercado, eu falo que é um mercado que surgiu no Brasil a partir de 2010, nesse modelo. É um mercado que começaram os grandes colocations. Um mercado muito novo, né? Para você começar uma empresa, você demora ali 3, 4, 5 anos. Então, nos próximos anos, a gente vai ver muita mudança, tem muita oportunidade. E eu acho que a ABDC ela tem um trabalho fantástico de unir, é isso que a gente está vendo aqui, né? nesse happy hour, mas não só nesse evento aqui, como várias outras oportunidades, a questão da educação, né? O treinamento, a capacitação, que inclusive você tem um papel fundamental nisso, Tossi. E também no outro polo, no outro segmento, que é esse foco de comunicar-se melhor nas relações governamentais, que é fenomenal. Então, acho que a gente, enquanto ABDC, né, principalmente vocês na diretoria e a gente apoiando no conselho, tem feito um bom trabalho de aproximar a ABDC cada vez mais do poder público, do parlamento, do regulatório, para que a gente consiga fazer com que o setor de data center no Brasil ele vá pelo caminho certo. Sim. Ele aproveite a oportunidade e faça da forma correta. Eu digo, a gente tem a faca e o queijo na mão. Vamos fazer bem feito que vai dar certo. Eu acho que a ABDC é fundamental nisso. Eu comentei agora há pouco que, para nós que somos profissionais do mercado, essa relação com o poder público, ela tem sido muito nova, tem sido muito enriquecedora, porque são profissionais do mercado se relacionando com legisladores, os administradores públicos. Perfeito. E que nós temos visto, por ser uma indústria muito nova, é uma indústria desconhecida, que recentemente, nos últimos 2 anos, quando deu o boom da inteligência artificial, que o poder público passou a olhar para ela com olhos diferentes. E aí começaram a surgir os projetos de lei, as medidas provisórias. Então, assim, acho que essa relação ela é fundamental. E é importante o mercado estar junto com o poder público para que aconteça exatamente o que você falou, que o poder público não crie movimentos regulatórios, não crie leis ou
regulações que prejudiquem essa indústria, por ela ser muito nova. Então, assim, é um trabalho que é árduo, mas tem que ser feito. E é um trabalho bonito, né, Tossi? Porque é um trabalho que você e eu, nós somos executivos do mercado. O trabalho na associação, ele é um trabalho voluntário. O trabalho é voluntário, né? Pro bono. A gente faz pelo coletivo. Exatamente. Né? E, evidentemente, que cada um tem suas atribuições profissionais, de onde a gente tira a nossa renda. Mas acho que a gente está trabalhando para fazer um futuro melhor. Eu estou rindo aqui enquanto você estava falando que esse final de semana um amigo que é político, né, um deputado, ele mandou para mim um podcast de dois jornalistas criticando bastante a Redata. E aí ele pediu, por favor, você pode escutar aí e dizer o que é que você acha, porque eu gostaria de me posicionar, que é importante eu entender. Eu sempre escutei falar bem, e esse podcast me surpreendeu porque fala muito negativo. E aí eu fui escutar aquele podcast, cara, assim, eram uns absurdos maiores do mundo, jornalista falando. Coisa assim que, não por ser jornalista, porque jornalista, lógico, tem, assim como em todos os segmentos, tem de tudo e tem orientações políticas que às vezes, talvez, atrapalhem um pouco a visão da pessoa. Mas tinham coisas de desconhecimento, como, por exemplo, que tinha uma das frases que a pessoa lá utilizou, é que os data centers eram grandes caixas de concreto que ocupavam espaços do tamanho de fazendas de soja, não agregava nada para ninguém, nem para o setor digital, nem para a economia, utilizava água e ia prejudicar muito, inclusive no Nordeste, cidades que já têm seca, e isso ia piorar muito. E aí eu respondi para ele, eu disse, cara, eu nunca vi tanto absurdo junto sendo falado num podcast só. Então, esse trabalho de tirar esses mitos, né, de consumo de água, de consumo de energia, né, ou de desperdício de energia, ou que vai faltar energia, enfim, de consumo de espaço, é um trabalho muito importante para a BDC fazer, porque a gente está diante de uma oportunidade muito grande. Exato. A gente não pode correr o risco de ser impactado por desconhecimento. O que for sério e responsável, ótimo, mas tem muito desconhecimento também. Claro, acho que o que mais tem, Daniel, é desconhecimento. Primeiro que é muito difícil você explicar para uma pessoa, para um leigo, o que é um data center. Mesmo da maneira mais simples, já é difícil. Porque, queira ou não, é uma edificação técnica, muito técnica, que tem uma série de servidores lá dentro prestando serviço. Eu tive recentemente a oportunidade de participar de um debate com o IDEC, que até fez uma matéria chamando a indústria data center como um novo colonialismo digital, que foi gratificante, por um lado, poder falar o que é a indústria, e foi assustador, por outro lado, justamente porque, como você falou, independente da ideologia, se acreditam em mitos. Um dos mitos é o consumo de água, o outro é o consumo excessivo de energia. Sim, energia é matéria-prima. Mas a primeira coisa que eu falei no nosso debate é, olha, pessoal, se não fosse os data centers, nós não estávamos tendo esse debate. Porque não existiria o Zoom ou o Teams. Você não pediria comida pelo iFood, você não teria ido para ir de Uber. Ou seja, você não teria gravando isso para passar não estaria transmitindo pelo YouTube, não teria a sua rede social para se comunicar, para passar o seu ponto de vista. Então, o data center, hoje, ele é a indústria digital. Ele é um dos principais motores da indústria digital. Então, nós temos a oportunidade de ter essa indústria digital no Brasil ou não ter. Então, eu sou a favor que ela venha para cá, que junto com ela tem riqueza, ela traz riqueza. Muita. Eu escrevi um artigo que deve ser publicado um dia desses, falando justamente o caso da Virgínia do Norte. Então, na Virgínia do Norte, a cada 2 anos, ou uma vez por ano, eles emitem os relatório falando sobre a indústria. E esses relatórios, eles dizem que para cada $1 de fomento dado, que o governo deu de redução tributária de fomento, gerou $24 de riqueza para o Estado. Fantástico. Entre Estado, Condado e o município. Então, é uma indústria que ela traz junto com ela traz um consumo intensivo de energia, porque energia é matéria-prima, mas ela traz muita riqueza, porque é uma indústria muito tecnológica.
gera empregos de alta tecnologia, gera educação, porque você precisa formar mão de obra específica para essa indústria. Então, seria interessante que as pessoas que fossem criticar viessem se informar com a BDC ou com a Brascom ou com outras associações o que é essa indústria. Acho que esse é um papel importante que todo mundo que está nessa indústria deveria fazer. Então, assim, um dia desse eu estava discutindo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, defendendo justamente investimentos em conectividade de cabos submarinos para o Estado. E aí o secretário disse assim, mas eu queria mais informações para eu poder justificar o governo fazer investimento ou abrir mão de determinado valor lá de arrecadação. E aí eu peguei uma folha de papel e fui fazer um cálculo, fiz um cálculo com um data center de 100 mega de potência de TI. Enfim, um cálculo relativamente simples, sim, embora um pouco longo, mas no final das contas o que eu queria chegar no final era quanto é que o governo do estado iria arrecadar só do ICMS da energia elétrica daquele data center de 100 mega. O data center de 100 mega em 20 anos, só o ICMS representa 1,2 bilhões de reais. E aí quando eu só mostrei o ICMS da energia, só o ICMS fora da a conectividade, fora toda a cadeia de construção, fora o ICMS do serviço. As riquezas que geram para outras pessoas, não só os funcionários, como as empresas que passam a utilizar aquele data center, que vão prestar os seus serviços, e aí todo o impacto de contratações, de arrecadação, enfim, de melhoria na vida das pessoas e de outras empresas, de criação de modelos de negócio. Quando eu falei isso, ele botou a mão na cabeça assim e fez, caramba, não tinha noção disso. Então, realmente, assim, é um impacto gigante, é uma oportunidade enorme. Esse estudo lá da Virgínia é o estudo que a gente deveria circular para todo mundo que está envolvido nesse mercado, porque ele é um benchmark, concorda? Ter acesso a esse estudo. É o maior estado, é o estado de maior concentração de data centers. Então, assim, se o Brasil quer ser um polo de data center, a gente tem que se espelhar em quem são os polos de data center. E esse estudo, essa conta de padaria, né, que você fez, ela é fantástica, porque ela realmente mostra o quanto que tem de imposto gerado em toda a cadeia. Então é muito importante que a gente continue fazendo esse trabalho. É isso aí. Daniel, queria considerações finais, por favor. Agradecer mais uma vez, parabenizar pelo trabalho que você, Renan, Xavier, todos os demais diretores torcem. E eu admiro demais, eu sempre digo, admiro demais o trabalho e a dedicação de vocês. Ajudo menos, bastante, mas ajuda muito. O quanto posso, obrigado. No conselho, sou fã da associação, gosto de associativismo, então, assim, acho que a gente tem uma oportunidade muito grande. Quem está nos ouvindo que quer chegar mais no setor, quer participar, participe da associação também, é um excelente local para a gente trocar informações e crescer de forma estruturada. E é isso, conta comigo. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Valeu, Tossi. Valeu, cara.